Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente na guerra na Ucrânia para o dia 19 de abril de 2025. E hoje realmente temos muito o que comentar. Há um grande número de movimentações em toda a linha de frente, especialmente na região de Donetsk. Mas também há informações extremamente importantes relacionadas à região de Kursk, pois ocorreu um avanço que está sendo considerado o mais significativo dos últimos tempos, das últimas semanas e até mesmo meses, se me atrevo a afirmar isso sobre essa área. Vamos analisar isso com detalhes. Também é necessário comentar informações sobre novos relatórios a respeito da suposta mediação para um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, além de certos pontos sobre o que os Estados Unidos estariam dispostos a oferecer. E além disso, também surgiram dados sobre uma possível trégua que poderia ser imposta nas próximas horas. Antes de mais nada, quero deixar claro que sou contra a invasão na Ucrânia pela Rússia. Reprovo totalmente esse ataque. Meu objetivo aqui é trazer informações e mostrar os fatos do que está acontecendo na guerra, com base na realidade. Informar não é apoiar, é expor a verdade. Quero lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se vocês assistem com frequência, se gostam do conteúdo e ainda não estão inscritos, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda enorme para mim. Mas vamos direto ao ponto. Começamos já com o vídeo de hoje. E, como sempre, vamos do sul ao norte. Ou seja, vamos iniciar pela região sul de Donetsk e encerrar com essas informações extremamente importantes sobre a região de Kursk. Em primeiro lugar, o exército da Rússia voltou a lançar ataques na área de Razdolny e Razlev. Isso foi reportado por fontes como o Ziak Maps. Mostra-se uma movimentação de vários quilômetros quadrados entre Razlev e Razdolny, onde os russos ocuparam algumas posições. Provavelmente isso foi feito com a intenção de se aproximarem da localidade de Bagatyr. Já falamos bastante sobre Bagatyr. É um nome que vocês devem ter em mente, pois quando ocorreram aqueles intensos combates por Andrivka, Constantinopla, Blackl e toda essa zona, Bagatyr foi mencionada diversas vezes. Depois, ela perdeu um pouco de relevância, mas parece que agora os russos tentam se aproximar novamente. Apesar disso, neste momento, esses avanços ainda não são significativos, então vamos seguir adiante. Há alguns dias comentamos que os russos estavam tentando se aproximar da localidade de Mirolubivka. Isso fazia parte das tentativas de pressão contra Pokrovsk, tentando se aproximar de Pokrovsk por outro ângulo. Como falamos no passado, esse avanço isolado não representa grande coisa. Mas, se os russos tivessem mantido a intensidade de ataques contra Pokrovsk, como víamos há meses, atacando de vários lados, isso poderia ser mais grave. Porém, como também dissemos antes, os combates naquela direção perderam intensidade. A frente, salvo por alguns avanços e contra-ataques pontuais, praticamente congelou. Agora, por que voltamos a falar de Mirolubivka? Porque surgiram imagens geolocalizadas que mostram veículos russos desembarcando tropas dentro da área urbana de Mirolubivka. Isso confirma mais uma tentativa de ocupação russa, evidenciando que o inimigo conseguiu penetrar parte do sudeste da cidade. Agora, temos que observar o que vai acontecer. Se os russos vão conseguir ocupar a localidade inteira, se vão tentar usar isso para cercar Pokrovsk ou abrir novos eixos de ataque. O fato é que, neste momento, a presença russa ali já é real. Agora veremos se as forças da Ucrânia lançarão contra-ataques, se vão conseguir estabilizar essa parte do fronte, se a Rússia mandará reforços, etc. Tudo isso será revelado nos próximos dias. Mas o mais relevante agora é que a Rússia conseguiu fincar presença em Mirolubivka. Avançando, temos que falar de outro setor da frente que temos comentado bastante nos últimos dias. Estamos falando de Valentinivka e de Sukhai Balka. Nas últimas horas, surgiram novas informações de tentativas russas, relatadas por fontes como Deccan, Suryak Maps e outras. Pelo que sabemos, Valentinivka já estava parcialmente ocupada pelos russos, e os combates se concentram agora em Sukhai Balka, como temos mencionado em vídeos anteriores. Ao que tudo indica, os russos conquistaram posições ao noroeste de Valentinivka e também conseguiram avançar mais dentro de Sukhai Balka e ao redor. Avançando desde Valentinivka para o nordeste,
conseguiram ocupar grandes partes de Sukhoi Balkha. Também se observa avanço vindo desde Panteleimoniivka em direção ao norte, o que nivela essa parte do fronte. Agora, parte de Sukhoi Balkha continua como zona cinzenta e há um pequeno setor, que parece ser residencial, que permanece sob controle ucraniano. Mas a maior parte da cidade está temporariamente nas mãos russas. E aparentemente não falta muito para que tentem tomar o restante. O que ocorrerá depois disso ainda não sabemos. Talvez os russos tentem sustentar seus ataques a partir de Kaliivka, onde estavam pausados, para alcançar Staromykhailivka. Isso é algo que vamos acompanhar. No curto prazo, o que observaremos é se os russos terão sucesso ou não em tomar o resto de Sukhoi Balkha. Agora, também precisamos falar de outra zona da qual temos falado muito ultimamente. A ofensiva russa em direção a Kateriniivka, Novomykhailivka, etc. Relembrando um pouco, nas últimas semanas, os russos enviaram tropas, equipamento e drones para essa região. Depois começaram os ataques. Em algumas direções, conseguiram romper as defesas e tomar vários quilômetros quadrados. Nos últimos dias, falamos sobre como tentavam atacar os flancos de Nove, especialmente vindo do sul, para tentar forçar a retirada das tropas ucranianas. Agora, mais uma vez, os russos avançaram pelo norte de Nove, o que deixa as posições ucranianas sob enorme pressão. Isso pode indicar que, muito em breve, as forças da Ucrânia tenham de se reposicionar para evitar o cerco completo. Essa tática já foi vista antes, quando ataques frontais falham, como aconteceu em Kateriniivka, mais ao nordeste. Os russos tentam pelos flancos. E agora, parece ser esse o caso novamente. Além disso, com esse último avanço, os russos se aproximaram da localidade de Hidkodub, que está um pouco ao noroeste de Nove. Veremos se tentarão entrar ali nas próximas horas. Também foi relatado mais um avanço a partir de Kateriniivka, com o inimigo se movendo para o norte e assegurando o flanco sul de Novomykhailivka. Novomykhailivka é uma localidade pequena, pouco densa, onde os russos já haviam entrado, mas não conseguiam ir além. Agora, com esse avanço, é possível que tentem tomar tanto Novomykhailivka quanto Nove, para continuar pressionando essa parte do setor. Depois disso, os alvos diretos seriam Hidkodub e também Lipove. Agora vamos para a região de Kursk, onde há informações extremamente relevantes. Vamos contextualizar. Nas últimas semanas, as posições ucranianas foram se restringindo a Hornal e Liesna, duas áreas separadas na região de Kursk. Especialmente em Hornal, os russos se aproximaram bastante nos últimos dias, inclusive lançando ataques diretos. Esperava-se que o próximo grande informe fosse sobre Hornal, já que estavam ocorrendo ataques diretos ali. Porém, a situação mudou, e agora a informação mais recente não é sobre Hornal, mas sim sobre Olina. E segundo diversas fontes, os russos conseguiram reocupar essa localidade, forçando a Ucrânia a se retirar de um dos dois pontos de entrada que ainda restavam nessa região. Ou seja, uma das últimas localidades em Kursk, sob controle ucraniano, foi perdida. Parece que este setor da região está novamente sob domínio russo. Com isso, é provável que a Rússia concentre 100% de seus esforços sobre Hornal e arredores, uma área de cerca de 12 km² ou 10 km², que ainda seguem sob controle heróico da Ucrânia. E como já sabemos, os russos estão praticamente às portas de Gornal, que por si só não é uma localidade muito grande. Não dá para ver muito bem aqui, mas são apenas algumas casas bastante espaçadas. Então não deveria ser muito difícil agora para os russos tomarem Gornal, para assim finalmente acabar com tudo o que é esta incursão ucraniana em Kursk, ou melhor dizendo, tudo o que foi esta incursão ucraniana em Kursk. Não quero exagerar tudo isso, porque, claro, a importância real de Kursk tem diminuído em termos militares, mas é algo simbolicamente tremendamente importante. Quando os russos conseguirem capturar Gornal, o que acredito que, considerando tudo o que está acontecendo, seja apenas uma questão de tempo, será um marco propagandístico importante para eles. Aí, é preciso ver o quão importante é a propaganda. Às vezes sim, às vezes não. Depende do contexto. Depende do custo. Mas acho que o mais importante de tudo isso, mais do que a propaganda, do que o aspecto comunicacional,
é o que pode acontecer com Sumy. Porque, após recapturar Gornal, os russos poderiam começar a atacar Sumy com essas tropas que vêm sendo liberadas desde Kursk, e com um impulso anímico importante. Como bem sabemos, os russos já têm realizado diferentes operações na direção de Sumy, um pouco mais ao noroeste do que o local dos combates em Kursk. Mas supõe-se que, após uma vitória russa em Kursk, seria lançada uma ofensiva mais contundente. Isso, obviamente, ainda está por ser visto, mas provavelmente estamos cada vez mais próximos da resposta a esse interrogante, já que os russos estão cada vez mais perto de recuperar todo o território de Kursk. Mas bom, já tendo falado da frente de combate, temos que falar de informações distintas que têm a ver com tréguas e cessar-fogos. Em primeiro lugar, surgiu em diferentes meios de comunicação ocidentais, principalmente em veículos norte-americanos. Se não me engano, o primeiro lugar que comentou isso foi a Bloomberg, que os Estados Unidos estariam dispostos a reconhecer Crimeia como território russo. Lembrem-se de que o reconhecimento da Crimeia é algo que está numa situação bastante complexa. São poucos os países que consideram a Crimeia como russa, e tudo isso para tentar avançar no que seria uma paz duradoura na Ucrânia. E bem, sinceramente não sei o quão importante isso é. Não sei o quão efetivo pode ser, porque, claro, o restante do mundo não reconhece a Crimeia como russa. Mas a verdade é que isso também não importa tanto. O maior problema que a Rússia tinha com a Crimeia, se não estou equivocado, era o tema de não ter um corredor terrestre. E havia um problema bastante sério com o abastecimento de água doce à península. Se não me engano, era necessário o uso de vários caminhões externos, e em grande parte, as operações em direção a Zaporizhia e Kherson se deram para criar esse corredor terrestre e permitir novamente o fluxo de água doce para a Crimeia. Ou pelo menos, é isso que entendo. E já estamos vendo como os russos estão tentando, ou já estão, criando uma linha ferroviária até a Crimeia. Isso era o mais importante. A questão do reconhecimento, não sei se é algo que realmente importa tanto à Rússia. A Rússia, por parte de uma grande parte da comunidade internacional, especialmente a comunidade ocidental, já é vista como um Estado inimigo, um Estado pária. Então, o reconhecimento da Crimeia acho que já não importa tanto, dado o contexto das relações da Rússia com o restante do Ocidente. Posso estar completamente enganado, mas me parece que isso talvez é algo que as autoridades norte-americanas estão vendo como uma possível saída para destravar a situação do cessar-fogo. Mas não sei o quão eficaz pode ser, considerando que não considero, ou seja, considerando que não acho que seja algo tão importante. E, pelo menos, isso é o que se deduz por parte do que estão comentando algumas fontes russas. Mas, quem sabe? Pode ser que seja um incentivo bastante atraente para as autoridades russas. A verdade é que ainda não sabemos. Ainda não vimos respostas por parte do Kremlin. Mas eu, pessoalmente, acho que também não é uma oferta tão importante, nem muito menos algo que vá fazer os russos cederem em diferentes condições. O que sim pode gerar é bastante desgosto por parte da Ucrânia, que provavelmente verá com muito maus olhos o fato de que se reconheça a Crimeia como território russo. Para a Ucrânia, sempre foi muito importante tudo isso. Mesmo que possa estar perdendo território, mesmo que grande parte do seu território esteja sob controle russo, é muito importante para eles que isso não seja considerado ou reconhecido como território russo. Eles já comentaram isso repetidas vezes, e acredito que isso pode gerar um atrito bastante importante. E, para finalizar o vídeo de hoje, é necessário falar dessa trégua que Moscou ofereceu nas últimas horas. De maneira mais concreta, Putin anunciou que, a partir das 6 da tarde, horário de Moscou, ainda não são 6 da tarde aqui, ou seja, 6 da tarde em Moscou, no momento em que estou gravando, os russos deixariam de realizar operações de combate. Essa trégua, ou essa pausa, deveria durar pelo restante do dia de hoje e durante todo o dia de amanhã, no contexto das celebrações religiosas que estão sendo realizadas. Putin pediu à Ucrânia a fazer o mesmo, para que haja uma trégua efetiva, mas também anunciou que suas tropas devem estar preparadas caso os ucranianos não aceitem fazer o mesmo. Ainda não há resposta por parte da contraparte ucraniana, então não sabemos se essa trégua vai realmente se concretizar por completo. Isso ainda está por ser visto. Mas, além disso,
Além do impacto direto de tudo isso agora mesmo, acredito que os russos estão tentando enviar uma mensagem ao restante do mundo. E essa mensagem seguiria a linha de: olha, os russos estão dispostos, estão mostrando efetivamente sua disposição para alcançar um cessar-fogo. Se a Ucrânia não aceitar, isso mostraria que eles é que não têm a disposição para isso, deixando Zelensky em uma posição bastante desconfortável. Se isso é genuíno ou não? Bom, já sabemos que os russos rejeitaram cessar-fogos importantes no passado. Então, aí cada um vê o que quer ver. Mas acredito que isso também tem a intenção, não apenas de oferecer uma pausa nos combates, dado o contexto, mas também de tentar enviar certas mensagens ao restante do mundo. Vamos ver o que acontece com tudo isso. Como comentei, ainda não há resposta por parte da contraparte ucraniana. E isso foi tudo pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. E que possamos nos ver amanhã.